Olá, gente, tudo bem? Bom, como eu disse para vocês, a partir de agora, eu não vou mais diferenciar matemática 1 de matemática 2, porque o assunto que seria para abordar em matemática 1, a gente já concluiu, então a gente só tem assuntos de matemática 2 no livro para concluir, para fechar o livro. A gente vai seguir nessa parte de grandezas e medidas no plano cartesiano. Fizemos exercícios de perímetro. Hoje vamos fazer exercícios de área da página 303. Vou até limpar logo aqui a whiteboard. Tem espaço para a gente resolver os exercícios. A questão de número 8 da página 303 diz assim: determine a medida do perímetro e a medida da área dessas regiões retangulares, sendo U e U ao quadrado as unidades de medidas, respectivamente. Bom, aqui eu tenho um retângulo. E para a gente calcular a área de um retângulo, a gente faz base vezes a altura. Eu nem preciso aplicar a fórmula de distância aqui para saber quanto é que vale a base desse retângulo. A base desse retângulo aqui, que é essa distância aqui, vale 2, 3. Vale 3. E a altura desse retângulo, que é essa distância aqui, vale 2, 3, 4, 5. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, 3 vezes 5, a área do retângulo será, nesse caso aqui do item A, será 15. Okay? Então, nessa primeira questão, item A área do retângulo é 15. A área será 3 vezes 5, e 3 vezes 5 igual a 15. 15u ao quadrado, né? Bom, não pede só a área, né? Pede área e perímetro. Então, o perímetro será 3 mais 3 mais 5 mais 5. Já que a gente está falando aqui de um retângulo de medidas 3 e 5. Então, aqui é 3 e aqui também é 5, ok? Segunda questão. A segunda questão nos diz o seguinte. A segunda questão não é o item B. O item B, eu tenho outro retângulo. Daqui para cá vai medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E daqui para cá mede 1, 2, 3, 4. Então, é um triângulo que tem medidas 4 de largura e 7 de comprimento. Um retângulo, certo? Não é o item A, trata-se do item... Não é a segunda questão, trata-se do item B. Certo? É um retângulo de medidas 7 e 4. Então, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 4 e aqui é 4. O perímetro será 7 mais 7, mais 4, mais 4. 14 mais 8 vai dar 22. Certo? Já a área vai ser 7 vezes 4, a área será 28. Aqui a unidade é U e aqui a unidade será U ao quadrado. Já no item C, temos as seguintes medidas para o retângulo, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4 e de altura 1, 2, 3, 4. Né? Esse retângulo ele recebe o nome especial de quadrado. Então, no item C, as medidas serão 4, 4, 4, 4. Então, o perímetro será 4 mais 4 mais 4 mais 4, dá 16U. E a área
será 4 vezes 4, vai dar 16 também. Como trata-se de área, a gente coloca U ao quadrado. No item D, o desenho não está no padrão que está as outras figuras, porque está inclinado. Eu teria que, de alguma forma, até recorrer à distância entre dois pontos ou me valer da diagonal, porque eu sei quanto vale a diagonal desse quadrado, já que temos um quadrado aí. Essa diagonal aqui vale 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um quadrado de diagonal igual a 4. Então, a questão traz para a gente um quadrado e a diagonal desse quadrado. Aliás, vou desenhar da forma como está desenhado lá, embora desenhar desse outro jeito não influenciaria no resultado. A gente tem um quadrado, ok? Desse quadrado, a gente sabe que a diagonal dele é igual a 4. Bom, a diagonal eu preciso dos lados, né? Para ter o perímetro e para ter a área eu preciso dos lados. Mas a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. O valor da diagonal eu já tenho, é 4. Então, 4 é igual a L raiz de 2. Logo, o lado do quadrado vai ser 4 dividido por raiz de 2. A gente já viu no início do ano como racionalizar denominadores. Então, se eu racionalizar o denominador aqui, para simplificar mais o meu resultado, eu vou ter 4 raiz de 2 sobre 2. E 4 dividido por 2 é 2. Então, o lado será 2 raiz de 2. Então, eu tenho 2 raiz de 2 aqui, 2 raiz de 2 aqui, aqui e aqui. Então, o perímetro do meu quadrado será 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Que eu posso perfeitamente somar, porque os radicais são idênticos. Então, 2 mais 2 é 4, mais 2, 6, mais 2, 8. E a raiz de 2, eu repito, esse é o perímetro. Já a área, eu vou multiplicar. 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. 2 vezes 2 é 4, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 4 vezes 2, 8. Aqui fica u ao quadrado, porque é a área, e em cima fica só u, porque é perímetro. A próxima questão, a questão de número 9, diz: em uma malha quadriculada em centímetros, desenhe um sistema de eixos cartesianos e uma região retangular com medida de perímetro de 20 centímetros e de área 24 centímetros. Então, aí você vai precisar de uma malha quadriculada, uma malha que se pareça aqui com a minha whiteboard, para que você possa desenhar um retângulo de perímetro 20 centímetros e área 24 centímetros, né? Então, fazendo o que a questão está pedindo, seria o seguinte: como eu estou falando de malha quadriculada e eu vou precisar dos 20 centímetros para o perímetro, então a gente vai fazer o seguinte: vou desenhar aqui o plano cartesiano, ok? Aqui a régua cooperar, ela não vai, então eu vou fazer direto logo o desenho sem precisar dela. Então, o perímetro do meu retângulo é 20 centímetros. E a área é 24. 24 é 4 vezes 6, né?
Então, eu posso ter o triângulo que vai ter o retângulo que vai ter 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. Pronto. Esse retângulo aqui que eu desenhei, ele é um retângulo que possui um perímetro igual a 20. Se eu somar 4 mais 4 mais 6 mais 6 dá 20. E se eu fizer 4 vezes 6, dá 24. Professor, o desenho deveria ser feito aqui, nessa parte do plano cartesiano? Não, em qualquer um dos quadrantes. Contanto que você tenha 6 de comprimento e 4 de altura, dá certo. Só teria que ser 6 de comprimento e 4 de altura, nesse caso porque ele especificou que o perímetro tinha que ser igual a 10. Ok? E a nossa próxima questão, a questão de número 10, que já dá a malha quadriculada e uma figura. Ok? Ela diz o seguinte: determine a medida do perímetro e a medida da área dessa região triangular, sendo U e U ao quadrado as unidades de medidas. Se a página voltar a responder, pronto, respondeu. Então, o que eu tenho aqui é um triângulo, e para achar a área de um triângulo, eu faço base vezes a altura dividido por 2. Ó. A base desse triângulo mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A base mede 7. Já a altura mede 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um triângulo de base 7 e altura 5. É a questão de número 10. A questão de número 10, a gente verificou que o triângulo tem uma base igual a 7 e uma altura igual a 5, que a questão pede a área e o perímetro, se eu não me engano. Vamos verificar. Determine o perímetro e a área dessa região triangular aqui. Bom, a área a gente vai fazer logo, que está mais prático. A área será base vezes a altura, que é 5, 7 vezes 5, dividido por 2. 35 dividido por 2, que vai dar 17,5. Bom, encontramos a área, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, 35, dividido por 2, 17,5. Falta o perímetro. E aí eu vou precisar achar esse lado e esse lado aqui. Eu tenho que o ponto A é formado pelo par ordenado menos 2, menos 2. E o ponto B é formado pelo par ordenado 2 e 3. Então, eu vou começar calculando a distância entre A e B, para achar esse lado aqui, ok? Esse lado aqui será a distância entre A e B, e esse lado aqui será a distância entre B e C, de acordo com o desenho. Lembrando que o ponto A tem as coordenadas menos 2 e menos 2, e o ponto B tem as coordenadas 2,3. Então, para a gente achar a distância entre A e B, substituindo na fórmula que eu já expliquei para vocês, a distância será xb menos o xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Esses parênteses estão aparecendo aqui por causa dos dois sinais de menos. Então, a distância será a raiz quadrada de 2 mais 2 é 4, 4 ao quadrado é 16, 3 mais 2 é 5, e 5 ao quadrado é 25. Então, a distância será a raiz quadrada de 41. Então, essa distância aqui é a raiz quadrada de 41. A outra distância será feita com a distância entre o ponto B, de par ordenado 2 e 3, e o C. O par ordenado do C é 5
menos 2. Então, a gente vai ter o C como sendo 5, menos 2. E vamos fazer a distância entre B e C. A distância entre B e C será 5 menos 2 ao quadrado, mais menos 2 menos 3 ao quadrado. 5 menos 2 é 3. Menos 2 com menos 3 é menos 5 ao quadrado. Então, o que a gente vai ter na distância de B até C é a raiz quadrada de 9 mais 25. 9 mais 25 é 34. Então, a distância entre B e C é igual à raiz quadrada de 34. Logo, o perímetro será a raiz de 41 mais a raiz de 34 mais 7. Como eu não posso juntar os radicais com o número aqui natural e nem os radicais com radicandos totalmente diferentes, o perímetro vai ser escrito dessa forma aí, ok? Bom, vamos ver do que se trata a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 11. Você precisa se reunir com colegas, então vou deixar essa atividade para vocês, uma atividade para casa. Vocês podem tentar fazer até via conferência com o colega ou via WhatsApp, tá certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. A gente, nas próximas aulas, falaremos sobre ponto médio, né? Entre os dois pontos e faremos exercício. Até a próxima aula. Tchau, tchau.